Esse é seu, Manuel? Não. É seu? Não? Tá. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciando os nossos trabalhos, então, como todo sábado, né? Pedimos a gentileza de desligar os celulares, né? E os nossos recados, já vamos começar a dar os recados de fim de ano, que as palestras, essa palestra das 15 horas e na segunda-feira às 20 horas, vão continuar, não vão parar, tá bom? Então, se vocês estiverem por aqui, quiserem vir, pode continuar. O tratamento na maca, lá embaixo, esse ele vai dar uma pausa de algumas semanas. Tem um aviso aqui na porta, aqui lá fora, se eu não me engano, acho que dia 22, não é isso? 17 é o último dia, né? É isso? Não, 22, pode ser tá. 17, talvez. Então, 22 ainda vai ter a maca, é isso? É, Alexandre? Dia 22 vai ter a maca ainda, né, Alexandre? Tá, então maravilha, até perto do Natal, tratamento da maca normal. Depois ele volta só no dia 17, tanto para o sábado quanto para a segunda-feira, tá bom? Mas as palestras continuam, né? O tratamento depois da orientação espiritual, os espíritos continua também, o passe aqui também vai continuar, só não vai ter a maca. Muito bem, então vamos já, estamos recebendo o Manuel hoje, aqui de volta, e vamos já à nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto. Nós vamos nos ligando com Deus, nosso Pai, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Passar a palavra ao Manuel, boa palestra. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? E eu gostaria assim de começar essa tarde de reflexão junto com vocês com aquela frase que foi bem explícita pelo cristianismo, né? Onde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, aí eu estarei. Jesus deixou bem claro isso, né? E bem doce ainda. E quando a gente entra com esse coração aberto, elevando o pensamento, como foi falado aqui pelo Márcio, né? Buscando do alto algum auxílio, né? Alguma ajuda, a gente vai conectar com essa energia do Cristo, né? Essa energia de paz, essa energia de amor, de acolhimento, né? E a gente vai se sentir um pouco melhor, dependendo do nosso coração aberto para aquilo que a gente viemos buscar nesta casa, né? Uma casa de caridade, casa de Maria, né? Maria é coração de mãe, né? E é um coração de mãe que acolhe, ele não julga, né? E muitos irmãos, muitas vezes, se afastam da religiosidade, da sua casa de oração, porque não se sente digno de estar nesse meio, né? Muitas vezes não se sente digno de estar participando desse banquete espiritual, que por misericórdia de Deus, né, a gente teve a força de hoje escolher estar aqui nesse momento, né? Então eu peço licença para vocês, para a gente ir
conversando um pouquinho sobre o livro Recados do Meu Coração. Eu vou abrir aqui com uma mensagem de Miramês, que diz assim: tolerância. Peço licença para vocês, a gente vai lendo um pouquinho, comentando, tá? Nós vamos trocando essa reflexão. E Miramês diz assim, através de uma mensagem de Bezerra de Menezes, né? Ela fala: amados filhos, sejamos mais tolerantes com as fraquezas alheias. Consideremos que também temos os nossos pontos vulneráveis e que, por isso mesmo, carecemos de tolerância dos outros para com as nossas falhas. É uma troca. A rigor, ninguém erra deliberadamente. Caímos mais por ignorância do que por maldade. Caímos mais por ignorância do que por maldade. Quando ela fala esse trecho por ignorância, é porque somos espíritos ainda em evolução. Estamos aqui nessa terra reencarnados porque viemos aqui para aprender, para refazer aquela lição na qual a gente foi repetente, né? Então estamos aqui, então tem que haver aquela tolerância. Nem sempre é fácil, nem sempre é do nosso, né, bem-estar, da nossa concordância, mas ele nos pede aqui que toleremos. Quando alguém cair em erro, estendamos os braços em socorro do irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o precipita a quedas ainda maiores, né? É aquela tal questão, né, de apontar os erros dos outros com o dedinho um pouco sujinho, né? Às vezes a gente tem esse desequilíbrio e cai nessa tentação. Lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também. Então é uma troca, né? Porque a vida é uma troca. Quando a gente semeia, a gente colhe. E quando se semeia o bem, se colhe o bem. É natural isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses momentos na vida da gente, né? E agora do livro O Médico Jesus, esse livro aqui eu tenho ele desde 2017. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Não, 24/10 de 2009. Foi numa palestra do Dr. José Carlos de Luca. Eu conquistei esse livro, dividi com o Márcio um pouquinho aí, né, essas mensagens. E para mim é um livro de cabeceira, porque quando fala do médico Jesus, já está falando tudo, né? Somos enfermos, estamos enfermos, mentalmente, fisicamente. Mentalmente que acaba refletindo no físico, né? Então eu achei muito interessante isso, e eu relutei para esse tema aqui. Eu não estava querendo trazer, eu abri em outras páginas que fala sobre palavras que curam. É mais ou menos ligado com aquilo que a gente começou pela mensagem de Miramês, né? Para que a gente tenha tolerância. Por que tolerância com palavras? Principalmente palavras que curam, palavras que ferem, né? Então a gente vai fazer uma pequena leitura e refletindo aos poucos, tá bom? Prometo que eu não vou ler o livro inteiro, vai ser só essa página, fiquem à vontade. Aí ele diz assim: tu que estás lendo, olha só, já direto para mim, né? Tu que estás lendo, podes curar a ti mesmo e aos teus semelhantes pelo poder sem limites da palavra falada e escrita. Olha a importância que tem uma palavra e olha a importância que tem uma escrita, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Ela tanto pode construir como pode destruir, né? A nós mesmos e ao nosso semelhante. E ela continua aqui dizendo: ela pode ser um catalisador de forças que até então desconheces. Usa esse dom divino que o teu coração guarda, acionando-o pela mente. Eu peço licença para repetir essa frase pequena, que fala assim: ela pode ser um catalisador de forças que até então tu desconheces. Aí eu vou lá no Evangelho de Jesus, quando ele fala, né? Sois Deus e sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É uma palavra repetida há 2000 anos, mas que a gente ainda não acreditou em nós mesmos, né? Que podemos dividir com alguém mais necessitado que a gente. E se passamos pela dor, então melhor ainda, porque só fala da dor quem pela dor passou. Quem vai falar do vício se nunca foi viciado, né? Quem vai falar do maldizente se nunca foi um maldizente, né? Que dor que sofre essa pessoa que maldiz muitas coisas, que tem esse desequilíbrio. E no meio empresarial, né, a gente percebe muito isso, né? No meio das empresas, eu mesmo por força do meu trabalho, eu visito muitas empresas
E eu percebo que as pessoas conversam muito do outro. É sempre o outro. A culpa é do outro. Foi o outro que não fez. Eu percebo isso, não por maldade, é porque vem no ouvido da gente. Então, se tem uma peça errada, foi o outro que não deu o acabamento. Se a luz está apagada, foi o outro que não trocou. Isso no nosso meio espírita também. Na casa espírita acontece muito isso. Eu faço e o outro não faz. Desculpa de estar sendo direto, mas é o que a mensagem está falando sobre a palavra, né? Nós temos que ter muito cuidado com a palavra. E Chico nos orienta e nos alerta quando ele diz: se não tens o que falar, silencia. Não sejas você a vírgula em toda maledicência, seja sempre o ponto final. Chegou uma fofoquinha aqui, ponto final, daqui não vai sair. A gente tem que começar a exercitar. O Manuel está falando, parece ser fácil, mas não é. A gente patina também, nós estamos aqui por causa disso. E se hoje fazemos uso da palavra, é porque precisamos muito mais, como foi falado aqui no começo da leitura. Tu que estás lendo, tu que estás pregando, tu que está dando passe, tu que está saindo de uma casa espírita, como é que te comporta lá fora? Aqui dentro é tranquilo. E bom dia, boa tarde, né? Aquele sorriso doce, a gente é uma beleza dentro da casa espírita, né? Mas o mundo lá fora nos cobra isso, e a gente tem dificuldade. É claro isso, né? É ser sincero com você mesmo, é reconhecer que eu ainda preciso ter arestas aparadas. E isso vai nos fazer o quê? Ficar mais forte para nos enfrentar, ficar mais forte para olhar no espelho. Porque o exercício do espelho é difícil. Quando você se olha olho no olho, às vezes você fala, uma ruguinha aqui, outra ruguinha aqui, mas quando o olho começa a abrir um pouquinho mais, aí você vai lá na sua mente, o que eu fiz, o que eu falei, como eu procedi, o que eu deixei de fazer, sendo que eu podia fazer. Se eu doei 2 horinhas, eu podia ter doado um pouco mais. Se eu não fui hoje porque o sofá estava gostoso, eu podia ter feito um esforço. Ontem eu saí da cidade que eu estava, começou, porque eu já estava com a palestra agendada, dá licença para repartir com vocês um pouco. Na hora que eu saí da empresa, já começou dali, o portão não abria, o segurança não estava, tive que ligar para o gerente da empresa para que mandasse uma autoridade da parte de seguro ir lá para destravar meu carro para me ir embora para São Paulo. E quando estou chegando em São Paulo, acidente na estrada Castelo Branco, parado. Quando cheguei mais aqui perto, de novo, trânsito. Então, quer dizer, a gente enfrenta várias provações, várias situações que vão querer nos tirar do caminho. Às vezes é a esposa que fica um pouco birrada, ou a maioria das vezes as mulheres, né? Eu não terminei a palavra. Muitas das vezes as mulheres têm a dificuldade porque o marido fica bicudo, vai rezar de novo, né? Vai deixar a sua casa, né? Olha as crianças aí, eu sei disso, porque a gente frequenta, né? Muitas pessoas vêm até com o filho no colo, muitas mulheres vêm com o filhinho no colo, criança novinha, mas vem para a oração, vem para o trabalho. Eu visitei uma casa espírita lá em Indaiatuba na quinta-feira, uma menina novinha, ela estava com um bebê que acho que ele não tinha 6 meses, e ela lá, a roupinha branca dela, a criancinha no colo, ia, pegava a aguinha, ia lá, indicava para a pessoa onde sentava, sabe? Servindo ali, 9h30, 10 horas da noite, 10h30 terminou a sessão da casa, aquela mocinha novinha saiu sozinha, eu observei, ela saiu sozinha para ir para o ponto do ônibus. Quer dizer, a gente enfrenta várias dificuldades, mas é gratificante quando a gente consegue chegar naquele objetivo que a gente está buscando, não é mesmo? Dando seguimento aqui eu falei que eu não ia ler o livro, mas estou falando muito, né? Dando seguimento aqui na mensagem de hoje, Palavras que Curam, ela diz assim: aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade que as palavras criam o nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou doença. A gente vai ver mais para frente um pouco o porquê dessa colocação. A palavra, quando repetida com sentimento, cria um campo magnético poderoso capaz de atrair a ideia expressada. A palavra, quando repetida com sentimento, né? Com sentimento, quando vem de dentro, né? Eu passei pela Covid, eu sei que eu me ajoelhei em espírito no quarto e pedi: Senhor, me dá uma oportunidade. Eu quero ser um pouco melhor e que esses únicos dias que eu tenho ainda para minha existência, que eu possa fazer diferente.
Eu senti isso no coração de pedir, de me humildar, sabe? Porque a gente não tem essa intimidade com Jesus ainda. O nosso Jesus, como foi colocado no nosso dia a dia, está crucificado. A gente tem que descrucificar esse Jesus, ele está do nosso lado, ele sempre fala, eu vou, mas ficarei com vós até o final dos tempos. A gente duvida ainda dessas mensagens, a gente não está acostumado, até pela convivência com certos costumes de certas religiões, que nos põe muito longe desse Jesus, né? E as famílias hoje em dia, então, é muito difícil, se fala muito pouco dele, os filhos, se fala muito pouco dele dentro de casa. E a nossa casa, ela é uma ilha de renovação das energias, para que nós, como marinheiro, temos que saber que se dirigimos ao melhor, temos que ter força, né? Temos que acreditar que ventos melhores virão. A gente vai sair daquele círculo de dificuldade e vai seguir para um porto seguro, que é aquele porto seguro que Jesus nos fala, né? Um dia ainda vocês irão para uma das moradas que irei preparar para vós. A gente ainda tem um pouco dessa dificuldade de entender. Jesus esclareceu: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Olha, mais uma vez chamando a gente para ter atenção, né? Que o que sai daqui, ele vem do coração, vem do seu sentimento, vem daquilo que você tem dentro de você. Os olhos não enganam, as palavras menos ainda. Principalmente quando as pessoas falam de uma forma e depois quer corrigir e falar, eu não quis dizer isso. Mas já veio, já saiu, por isso que fala, veio do coração. Já saiu e é aquilo. Só que como falou no começo da mensagem, né? A gente tem que ter tolerância. Tolerância porque a gente também pode cair nesse erro, né? Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar, quer dizer, é o livre-arbítrio, né? O que eu quero alimentar? Que palavras que eu estou colocando em prática? O que eu estou mandando para o universo? O universo, ele só diz sim. Tudo que você manda para ele, ele te manda de volta. É a misericórdia de Deus. Olha que coisa mais linda. Se eu mando palavras boas, boas palavras vão vir até mim. Se eu jogo sementes de milho, eu não vou colher abacaxi. Não é mesmo? Eu tenho que fazer aquilo que eu estou buscando, eu tenho que falar aquilo que eu estou buscando. O beija-flor é um pássaro tão doce, que vocês veem, né? Ele bebe água doce, ele fica com o biquinho doce. E doces palavras ele vai fazer, doces visitas eles vão fazer. As palavras doces é fácil de falar? Não é fácil, é difícil. Principalmente no meio corporativo, né? Tem pessoas que a gente tolera, como diz aqui, a gente tem tolerância. Mas quando eu só tolero, o meu campo vibracional ainda está com um pouquinho daquela energia negativa. Agora, quando eu faço com o coração sincero, eu já começo a purificar o meu campo, tirar as ervas daninhas da minha mente, do meu comportamento. Vamos analisar o nosso vocabulário. Carecemos observar o que está saindo da nossa boca, a fim de eliminar palavras e frases altamente doentias, né? A gente está vendo aí no mundo, né? Não é só no Brasil. Os grandes líderes, eles estão falando coisas que a gente percebe que é mentira. E Cristo falava, né? Muitos virão em meu nome, cuidado com os falsos profetas, né? Muitos virão falar do bem, mas o bem para si próprio, né? Nunca para a humanidade. Não entrando para o meio político, mas a gente está percebendo. Porque eles estão usando palavras que não é verdade. Por isso que o mundo está nessa confusão toda, porque as palavras que eles estão emitindo, o universo já percebeu que não é nada disso. E o universo está aqui para proteger aqueles que têm o bom sentido, o bom sentimento, né? Está buscando o melhor. E a gente percebe que não é isso que está acontecendo. E outras, é muita falsidade declarada desses líderes que deveriam ser um pouco mais sinceros, né? Ou A ou B, não interessa quem, né? Emmanuel, Chico, né? Jesus, por que ele foi crucificado? Porque ele falou a verdade. E ele não abriu mão da verdade, né? Ele abriu sinceramente para a humanidade que aquilo que estava sendo feito com a humanidade era uma exploração, né? Mas ele não fugiu da responsabilidade dele, nos deixou esse exemplo, né?
de buscar a verdade, as palavras sinceras, né? Gostei, gostei, não gostei, não gostei. Porque quando a pessoa usa uma palavra falsa, ela cria dois problemas. Primeiro pela palavra falsa e depois por ter que corrigir. Então é melhor ser sincero, né? Que daí a coisa anda um pouco melhor. E isso no meio familiar também é muito importante, né? Com os filhos, né? Com os pais, com os irmãos, né? A gente procurar sempre ser equilibrado, dentro do equilíbrio. E principalmente ter a tolerância e a misericórdia, né? Porque a família está precisando muito disso. Hoje a gente vê aí muitas mães solo, né? Muitos pais solo, né? Por quê? Porque não houve a tolerância, não houve esperar mais um pouco. E tudo isso por quê? Por maldade? Não, falou aqui, né? Por ignorância do espírito, por ignorância do ser. O ser ainda não atingiu um grau de entendimento de qual a responsabilidade perante o próximo e perante a sociedade. Quando ele tem conhecimento da sua responsabilidade perante a si primeiro, depois ao próximo e à sociedade, ele vai começar a usar umas palavras mais corretas, mais equilibradas, né? E vai ter um pouquinho mais de tolerância para com o próximo. Uma das palavras que eles nos falam aqui para que a gente evite é mais ou menos essa: ainda morro disso, né? Muitas vezes é a guloseima, né? Ou os prazeres da carne, né? Ainda morro disso. A gente às vezes tem esse costume. Sofro de um terrível mal. Palavra negativa, né? Qual o mal que eu sofro tanto? Meu organismo é fraco. Aquela palavra que a gente usa, eu não consigo, eu não posso, não só o outro que faz, não, pelo contrário. Palestrante mesmo, o palestrante ele começou lendo um textinho, uma frase, né? O passista, eu não sou capaz de dar passe. Meu, você dá passe é você abrir o seu coração, você é só um intermediário. Você está pondo a sua mãozinha ali como Jesus ensinou, e as mães têm um poder extraordinário, né? Muitas senhoras na sala de acolhimento, ela está recebendo o passe com a criancinha no colo. A mãozinha dela aqui está bobinha. Se ela põe na mão na cabecinha do filhinho dela, ela está somatizando a energia de mãe com essa energia que vem da espiritualidade para o passe dessa criança. É acreditar, né, nesse poder que você tem interno. Minha saúde não vai bem. Isso aqui que eu estou passando aqui, eu até brinquei outro dia com um dirigente espírita. Ele perguntou: como é que o senhor vai? Está tudo bem? Foi ele perguntar isso, eu abri um relatório. E depois no final eu falei: alguém aqui trabalhou com acolhimento, em sala de acolhimento? Sabe disso, né? Quer ver você pegar um relatório e perguntar para um espírita, então, como é que você está? Minha nossa, aí ele abre: olha, meu filho, meu trabalho, meu não sei o quê, não tá, eu estou rezando tanto, eu estou bebendo tanta aguinha, até na aguinha a gente põe defeito, né? A gente não acredita que aquela aguinha, ela está ali, né? Está aromatizada, né? Ela está com os seus eflúvios do bem, da espiritualidade, foi colocado ali, já foi comprovado pela espiritualidade que até o sabor dela muda muitas vezes, até o sabor da água muda, né? Por isso que a aguinha está ali, por causa disso, que ela está sendo trabalhada, a espiritualidade está magnetizando aquela água. Agora depende da minha fé, né? A tua fé te curou, não foi o que Jesus falou para aqueles enfermos? A tua fé te curou. Eu venho na casa espírita, quero tomar um passe e quero sair já um atleta aí de 100 metros em um minuto? Não posso. Como eu fiquei doente em 2 minutos? Não, foi um procedimento, né? Foi uma somatização de desequilíbrios, foi uma somatização de palavras negativas, foi uma somatização de comportamentos, de frequência em ambientes nocivos, né? No meio de rodas de pessoas nocivas. Então tudo isso foi feito uma somatização que me trouxe aqui enfermo. Aí, doutor fulano, a doutora fulana tem que trabalhar aos poucos para que a pessoa tenha entendimento, aí a questão do estudo, tenha um entendimento do porquê daquilo e como sair daquilo, ou pelo menos recuperar o equilíbrio melhor, né? E ele fala aqui também mais uma negativa: se melhorar estraga. Às vezes eu estou num serviço bom, sou questionado, né? Como é que está o seu trabalho? Se melhorar estraga, olha só. Quer dizer, se melhorar vai estragar? Você já está tendo um bom salário e se melhorar vai estragar? Eu estou chamando isso para mim, né? E depois diz também assim: estou piorando a cada dia. Você não está bem, não chegou no seu equilíbrio ainda. Logicamente, porque é um processo de recuperação, né? Se eu fiquei enfermo, foi um processo. Para mim, conquistar a saúde vai ser um processo novamente.
É como tomar aquela pílula, né? O médico receita 12 e a gente toma uma e quer ser curado. Então é todo um processo de procedimentos que vai nos levar ao reequilíbrio. Agora vamos lá para o lado melhor das palavras. Todo o processo de cura se estabelece na mente. Olha só, novamente, a nossa mente é o nosso carro-chefe. Por isso que foi falado das palavras negativas aqui, né? Tudo que eu ponho na minha mente, ele vai refletir no meu físico. Tudo que eu ponho na minha mente vai me trazer uma resposta, porque a mente é o carro-chefe, né? É por isso que a gente falou do universo. O universo está lá. Você mandou para o universo coisas boas vão retornar. Evite também palavras maledicentes, palavras que abrem feridas, né? Muitas vezes a gente não para pensar, né? Principalmente na família, né? Aquele ente querido que muitas vezes escorregou, a gente explode, a tolerância foi a zero e aí a gente solta a palavra. Até aí tudo bem, porque a gente ainda é ignorante. Mas espera aí, se eu parar para pensar, refletir e retornar e pedir desculpa, meu Deus, que bálsamo. Para aquele que foi ofendido e para você que conseguiu ultrapassar o seu orgulho, né? De não ter que pedir perdão, né? Palavras que machucam o próximo, pois tudo isso será um veneno para nós mesmos. É aquele tal negócio, né? Que acabamos de falar e volto a repetir. O que eu mando para o universo volta para mim. Se eu ofendo, eu vou ser ofendido. Porque a minha consciência vai cobrar. A minha mente vai registrar isso. Né? Porque eu sou um filho da luz. Eu sou um filho de Jesus, né? Um irmão de Jesus, perdão. Então, se eu sei que eu tenho essa descendência, ele não ofendia, ele simplesmente silenciava, né? A mulher, né? Novamente, você vê como o machismo é grande, que foi pega em adultério, né? Jesus condenou? Não. Ele disse, vai e não peques mais. Simplesmente isso. E foi esse grande exemplo que fez muitos senhores da palavra se calarem, né? Então a gente tem que parar para pensar muito sobre isso. Utilizemos frases que são verdadeiros remédios para a alma. Quais frases, né? Vamos ver. Sinto-me cada vez melhor. É quando você levanta de manhã cedo. Você faz aquele exercício de respiração que é difícil, né? A gente não para nisso, nem pensa nisso. A gente levanta olhando no relógio e a hora que vai chegar no trabalho. A gente, quando abre os olhos, já faz isso. É uma coisa automática. Mas quando a gente consegue abrir os olhos, respirar, Senhor, estou respirando, eu estou vivo, obrigado por mais uma oportunidade, porque é um dia por vez. É um dia por vez, não adianta. A gente se atropela por ignorância e por falta de exercitar. Mas quando eu consigo respirar, agradecer a Deus por aquele momento, fazer uma pequena prece, não a prece decorada, a prece de coração, né? Aquela humilde, obrigado, Senhor, por mais este dia, obrigado pelo meu trabalho, se estou empregado, se estou desempregado, estou procurando serviço, Senhor, me agradeço por esse dia e me mostra um caminho, coloca alguma pessoa boa no meu caminho, vai aparecer, porque eu estou mandando para o universo o que eu estou querendo, eu quero um lugar melhor, eu quero conviver com pessoas melhores, então eu já estou fazendo um exercício, né? Ele diz também, meu corpo é abençoado por Deus. É aquela questão de você colocar a mão aonde você sente uma dor, porque foi falado aqui, sois deuses, sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É uma mensagem de Jesus, vocês estão lembrados dessa parte do Evangelho, né? Tem alguém lembrado? Estão todos acordados aqui? Não? Que bom, viu? Então, a imposição de mão de Jesus era o que? Era um bálsamo. Mas não é porque era Jesus, é o que ele falou que podíamos fazer e muito mais. Se eu imponho uma mão sobre onde eu tiver com enfermidade e com fé, pedindo que se acalme, seja o cardíaco, né? Seja o laríngeo, se eu pedir com fé, eu sinto essa reação, eu sinto. Eu sou um pouco agitado, sabe? Até por força do meu trabalho também, como acho que muitos aqui. Quando o meu cardíaco começa a disparar, eu começo a me massagear. Calma, Manuel, é isso. Está querendo ter um ataque? Né? Então calma, respira. Aí quando eu respiro, eu abro aqui, olha, fica uma bênção tão boa, que quando volta relaxado. É um exercício, a vida é um exercício, né? Por isso que não podemos nos cobrar muito. Quando erramos, vamos começar de novo. Né? Temos todo um dia, o dia amanhã Deus pertence, né? Então não vamos deixar passar batido. Vamos tentar exercitar.
Sou suficientemente forte para superar a enfermidade. Eu estou com 71 anos, o meu trabalho ele é um pouco bruto, né? Eu sou caminhoneiro e tem uns rapazes que chegam perto de mim quando eu estou fazendo manipulação no meu caminhão, manual. Poxa, seu Manuel, o senhor tem quantos anos? 71. Nossa, não acredito. Eu falo, não, você acredita porque eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço, né? E isso aqui é o pão de cada dia meu. Eu tenho que ter força e coragem e falar o que foi falado aqui, né? Eu tenho força suficiente. Se eu começo a me envergar, isso aqui cria um peso, vai dando uma tristeza, né? Porque o cardíaco vai fechando. Agora, quando eu abro isso aqui, eu me abro para o universo. Eu peço essa luz, eu peço essa força. Não tenho essa força, mas peço e vou receber. A força divina me cura de todos os males. Olha aí, a ligação com o espiritual. Quando eu me ligo com o espiritual, ela me ajuda a me livrar de todos os males e ela me dá força. Conta uma palestrante amiga nossa, não sei se você lembra da Deusi, que é pintura de mediúnica, né? Pintura de quadros, que ela vinha vindo depois de uma sessão mediúnica, já tarde da noite, mulher, né? O marido não acompanhava naquela época, e ela se defrontou com 2 rapazes numa rua meio escura. Ela não teve dúvida. Ela falou, Senhor, eu estava na tua obra, peço a tua proteção, eu preciso chegar em casa. Nunca mais esqueci isso que ela falou, esse relato tão sincero, sabe? E os rapazes estavam mesmo, realmente com intenção de assaltá-la. Ela chegou próximo deles, boa noite. Eles olharam, boa noite, pararam assim, ela passou, foi embora para casa. Olha, é uma coisa assim que não é para contar vantagem, é o que a gente vem falando, é um exercício mesmo da fé, o que eu estou buscando, né? Se você tem alguma pessoa enferma na família, principalmente hoje essa juventude que está muito dependente, né, das coisas da noite, eu falo isso porque eu trabalho numa casa também que tem atendimento fraterno, tem uma senhora que ela chora desesperada, ela está começando aí na casa agora, ela tem um filho dependente, ela tem um medo de perdê-lo. E numa das oportunidades eu falei para ela, eu vou falar isso para vocês porque eu passei por isso. Eu falei para ela, olha para o seu filho, fala que você não vai desistir dele. Se for o seu marido, olha para ele, fala que você não vai desistir dele, que você ama muito ele. Isso eu falei para o meu filho há 20 e poucos anos atrás. Ele era um menino novo, estava com 19 para 20 anos, chegou numa madrugada em casa, os olhos muito grandes. Eu abri a porta da sala por volta de 1h da manhã, olhei bem nos olhos dele e falei para ele, eu te amo muito e nunca vou desistir de você. E onde você estiver, eu vou atrás de você. Hoje ele é casado, tem um filho dele, faz o evangelho, frequenta a casa espírita, graças a Deus. Então é uma questão de exercitar esse poder que a gente tem. Se eu quero sair de um vício, peço a Deus, Senhor, me ajuda a me libertar desse vício. Me ajuda a libertar dessas palavras que eu professo, que ferem as pessoas. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Essa é uma questão de um relacionamento sincero com a divina espiritualidade. Vamos finalizando, viu, Márcio? Eu sou luz, força e poder. Meu organismo é muito forte. Eu sou luz, força e poder. É um mantra que a gente faz. É um mantra que vai nos fortalecendo cada vez mais. A gente ainda vai balançar um pouco, mas a gente vai começar a dar uns passos mais firmes. Eu sou luz, poder e força, né? Eu sou sabedoria plena. Aí eu começo a não duvidar de mim, da minha capacidade. Eu vou andar um pouco mais. É verdade que toda cura começa na mente. É verdade. Mas passa também pelo que sai da nossa boca. É aquilo que a gente está acabando de falar agora. Eu começo a afirmar para o universo que eu sou essa luz, que eu sou essa força, que eu sou saúde, que eu sou poder, que eu sou sabedoria, né? Então eu começo a afirmar isso e isso vem para mim, porque eu estou semeando isso. Por isso, fale somente o bem. Tenha boas palavras para consigo mesmo. É aquela questão do auto-perdão, né? Se perdoar. Que muitas vezes a gente erra e vai para aquela palavra negativa. Ah, eu não tenho jeito, né? Eu sou assim mesmo, né? Aquela tal da novela lá, né? Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, eu não quero morrer assim, eu quero morrer diferente, né? Então a gente tem que fazer essa autoafirmação. Tenha boas palavras para consigo mesmos, para com o próximo.
e para com médicos, aqueles que estão em processo, né, de uma cirurgia, de um tratamento, tem que orar. Chico falava isso para a gente: ora para os seus médicos, né, ora para os enfermeiros, para aquela equipe que vai te atender, ora pelo passista, né, que vai te atender, vai com o coração aberto, para que eles tenham luz e direcionamento da espiritualidade, para que eles tenham as mãos guiadas para fazer a cirurgia correta, né, para fazer a cirurgia como tem que ser feita, né, para que eles não errem, porque são seres humanos, eles também têm os problemas deles, né? Por isso que eles pedem para que a gente ore para os médicos, para os enfermeiros, familiares e amigos, pois assim estaremos educando o nosso corpo com a nossa sabedoria das nossas palavras. Quer dizer, é uma questão de educação, né? De se reeducar espiritualmente, que a gente sempre fala, né? Que é um exercício, né? A espiritualidade, graças a Deus, nos apresentou, né? Essa âncora, né? Nos apresentou essa tábua da salvação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E quando eles pedem para que a gente faça o Evangelho no lar, é uma orientação muito salutar, porque o Evangelho no lar, ele cria uma esfera, né, de paz, de serenidade na família, que até aqueles que não querem participar vão se acalmando, vão se achegando, porque os mentores vão trabalhando, né? Conforme a gente está tendo essa persistência, né, do Evangelho no lar, os mentores vão trabalhando na casa, né? E a gente vai tirando aqueles minhas que existem, né, no ar, né, na energia que fica pululando por todo o ambiente. Por isso que eles nos orientam para que a gente tome cuidado com a mente, porque tudo que sai da mente vai afetar nosso corpo, o nosso próximo e ao nosso redor, né? Então vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, né? Vibrar pelo nosso Brasil principalmente, vibrar por aqueles dirigentes que estão também num reboliço mental, né? Estão fazendo coisas que a gente tem que ter misericórdia, tolerância com eles, orar mesmo por eles, porque eles falam: orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos afrontam, porque quando você ora por aquele que te afronta, você não está entrando em guerra, você está criando um paredão de paz, tanto para ele como para você. Então a oração ainda é o melhor caminho. Márcio, por enquanto eu agradeço a presença de vocês, a paciência, perdão pela leitura aqui, não consegui ler o livro todo, foi só uma página, viu? E que esse final de ano seja um final de ano de luz, de paz, né? E que o aniversariante seja lembrado nas famílias. Nem que for um minutinho, daqueles que estiverem em volta da mesa, falemos de Jesus, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Isso, vamos falar para Jesus, né? Que Ele vai estar com a gente, graças a Deus, viu? Fiquem com Deus, um bom final de semana. Obrigada, Manuel. Obrigado, eu. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bem, então vamos seguindo agora para as nossas vibrações. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, muita paz, muita luz, muito amor. Vibremos por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras, conflitos, para que haja paz, bom senso. Vibremos por todos os dirigentes e governantes. Vibremos pelo nosso Brasil. Vibremos por todos os enfermos, nos hospitais, nos leitos de dor, nos lares, nos planos espirituais, em toda parte onde houver enfermidade, que haja o bálsamo do alívio, da cura, da esperança, do repouso, dos cuidados. Vibremos pela confraternização religiosa no mundo. Vibremos pelos idosos em asilos, crianças em orfanatos, menores abandonados, pelos moradores de rua.
Vibremos pelos desesperados e pelos que pensam em abreviar a vida. Vibremos pelos irmãos e irmãs nos presídios. Vibremos pelos que lutam contra os vícios, que tenham força para vencer, para resistir, para superar. Nesse momento, vamos estender as nossas vibrações também aos que viciam, perseguem, caluniam, inimigos, obsessores, todos que se encontram envoltos no mal. Vamos envolvê-los em vibrações de amor e harmonia, para que aceitem o convite de Jesus Cristo, com os braços abertos, os convidando a uma nova vida, a um recomeço no bem, no perdão, a um reencontro com o Pai Criador. Vamos envolvê-los em vibrações de amor, para que aceitem o convite de Maria de Nazaré, que os chama a uma nova vida em Cristo Jesus, seu Filho, que tenham força e coragem para aceitar essa oportunidade que lhes é oferecida. Nesse momento, nós vamos até os nossos lares, em pensamento, em vibrações, levando essas vibrações de cura, de amor, de alegria e paz, prosperidade a todos os seres vivos que vivem em nossos lares, incluindo nós mesmos. Vamos envolver nessas vibrações de saúde, de cura, a todos os nossos parentes e amigos. Vibremos pelos nossos locais de trabalho, de estudo e todas as nossas atividades na semana, projetando luzes para que seja uma semana abençoada em todos os nossos afazeres. De volta ao nosso ambiente, vibremos uns pelos outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima semana a todos. Nós vamos chamar agora cada um para os tratamentos, tá? Aqueles que só tiverem o tratamento da maca, que vão passar somente na maca, podem descer já, tá? Os demais podem aguardar que nós vamos chamar.